Acontece muito, né? E eu trabalho numa categoria que ela é essencial e isso aí acontece muitas vezes. E é onde eles passam. É o divisor de águas ali, né? É o sub-17. Por que o sub-17? Primeiro que com 16 anos um jogador ele pode fazer o primeiro contato profissional. E isso muda a vida dele. Muitas vezes ele passa a ganhar mais que o pai e a mãe juntos, ele passa a sustentar a casa com 16 anos. Com 16 anos, no Sub-17, começa a ter os jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil, transmitidos no Sport TV. Transmitidos pelas televisões dos clubes. Muito bom porque, poxa, hoje vocês acompanham futebol, sabe quem é o craque do Atlético Sub-17, do Cruzeiro Sub-17, do América. Mas, ao mesmo tempo, o craque dessa semana, que fez um gol ontem, ele vai o vilão da semana que vem com 17 anos. E a rede social não perdoa. O mesmo cara que achou que o Joãozinho foi o cara de hoje é o cara que falar que o Joãozinho não presta, é uma merda, que a base do Galo não presta, que a base do Cruzeiro só tem bagre, é o que você mais vê. Aí pra xingar, quando perde um jogo, você vai lá na base, no Instagram dos clubes, tem 1000 comentários. Quando ganha o jogo tem 10. Assim, pra criticar é muito. Então assim, eles passam muito por isso. E aí você tem que ter um trabalho muito forte, uma conversa muito forte para passar confiança. Os treinos têm que passar confiança para eles continuarem tentando e tudo mais. Eu trabalhei com uma geração no Atlético, que é a geração 2004, que é a do Savinho. Do Savinho, do Ian, do Cadu, do Caio Ribas, do Vitinho, do Rômulo, do Diego goleiro. E tinha na época o Robert goleiro, o Alisson chegando, que são 2005, chegando e eram incorporando essa geração, né? Esses meninos, quando eles eram sub-16, o São Paulo estava no Atlético, ele formou uma equipe de sparring no profissional e subiu basicamente todos esses meninos com 16 anos pro profissional para ser sparring. Eles não eram nem do A nem do B, o Savinho pegava o banco ali, o Savinho foi o que mais jogou, o Caio Ribas, se eu não me engano, ficou no banco um jogo ou outro com ele, mas os outros não. E tinha o Isaac, atacante também. Era um time que foi muito bem formado, né? Pelo Joãozinho, pelo Vlad, dois ex-funcionários do Atlético que montaram essa categoria lá no Sub-13. Ela foi junto até o Sub-20. E quase junto até o profissional, né? E o Cadu era dessa categoria. E o Cadu não subiu. O Cadu ele sempre foi reserva no Sub-14, no Sub-13, no Sub-15. Sempre entrava ali e tudo mais. O Cadu era muito franzino, né? E no Sub-16 na pandemia, todo mundo pra casa. A gente começa a fazer as lives. E o Cadu, a gente fazia algumas dinâmicas. O Cadu sempre ganhava. E aí eu mandava um açaí pra eles pelo iFood e tal. Quem ganhava a dinâmica da semana. O Cadu ganhou umas 3, 4 vezes. Muito comprometido com as dinâmicas na pandemia, né? E de volta da pandemia, 6 meses depois, o Cadu dá uma transformada. Eu lembro da foto, assim, do site do Atlético, né? Da apresentação dos meninos, assim, eu falando com eles. Eu vejo o Cadu assim, caramba, gente, o Cadu deu uma crescida, né? E ele, mesmo sendo de Sub-16, no Sub-17, era a geração 2003 e ele 2004, ele começou a treinar bem. E como o brasileiro da categoria parou, o Savinho faz um jogo, vem a pandemia. Nós e Corinthians. E aí na pandemia ele sobe e não volta mais. Volta só na final do Mineiro do ano seguinte. Que a gente consegue ser campeão mineiro e ele faz gol, dá assistência. Mas ele não volta mais. E aí a gente faz 8 jogos pós-pandemia em um mês. Jogo quarta, domingo, quarta, domingo. Porque tinha que acabar o brasileiro ali. E a CBF encurtou, fez tudo pra voltar a ter o calendário. A CBF fez isso. E a gente faz um jogo todo dia, exame do Covid, 2 de fora. Exame do Covid, 1 de fora. Você ia remontando a equipe. A gente vai fazer um jogo em Salvador contra o Bahia. O Cadu entra no segundo tempo, se não me engano foi 1-1, 2-2 o jogo. A gente empata lá contra o Bahia. E o Cadu vai muito bem. O time tava muito desfalcado, igual eu falei. Todo mundo lá com o Sampaoli. Nosso time tinha... A gente empatou, acho que 6 jogos, ganhou 2 e perdeu 2. Tem assim, ficamos em quinto no grupo. Acabando classificando, estavam 4. E aí a gente tinha... Jogamos no sábado, voltamos no domingo, treinamos segunda e fizemos terça de manhã o exame do Covid pro jogo de quarta contra a Chapecoense. Acho que foi isso. Na terça de manhã a gente faz o exame e treina. E aí o Cadu tinha estado tão bem, tava tão comprometido e o time tava mudando tanto por causa de Covid e tudo mais que eu acabo o treino, o Cadu treina bem mais uma vez. E aí eu viro e falo assim, olha, pra amanhã não tem ninguém confirmado. O único titular amanhã é o Cadu. O único que eu cravo aqui agora é o Cadu.
Não vinha sendo titular, né? Não vinha sendo titular e, sim, pelo histórico dele no clube, acho que ele nunca tinha sido um titular, assim, efetivo. Né? Pode ter feito um jogo ou outro como titular e tal, mas nunca tinha sido titular da categoria. Terça-noite chega o resultado do Covid. Eu e o Cadu. Nossa, tá nem zoando. eu, nem o Cadu vamos pro jogo. Aí ele manda mensagem. Na verdade, eu ligo pra ele de vídeo, né? Depois. Ele, pô, professor, logo pro jogo que eu ia ser titular depois de tanto tempo. Eu e o Cadu tamo junto, cadê eu nem você? Tamo amanhã no jogo, cara. Pô, que sacanagem. E assim, é legal quando eu vejo o Cadu jogando hoje pelo Atlético, eu fico muito feliz por ele, porque ele sempre foi muito comprometido, muito. Sim. Aí no ano seguinte, né, que aí o São Paulo sai e tal. O Atlético reformula novamente, todo mundo desce. E aí ele vira o titular e começa a ganhar os minutos na base dele aí pra hoje. Você acha que ele vira no Atlético? Você acha que ele vai deslanchar alguma hora? Eu torço ele tem muito potencial pra pra isso. Eu torço muito pra isso. Só que o Atlético tem que tentar, não o Atlético, né? Mas a torcida do Atlético tentar mudar a chave muito rápido. Porque do mesmo jeito que eu vejo hoje muita gente xingando o diretor do Atlético pela venda do Sávio, eu lembro na época muito torcedor já cornetando muito Sávio. Concordo. Muita gente. Concordo. E na época, a torcida do Atlético não achou ruim a saída do venda. Não achou ruim. Achou que o preço foi bom, foi justo. Exatamente. Muita gente. Ninguém botou ficha no Sávio aqui. E assim, ele fez bons jogos, mas também não entregou tudo em alguns outros jogos. Mas qual é a história do Sávio? O Sávio ele fez um jogo sub-17 oficial, né? Ele fez sub-14, sub-15. Mas o Sub-17 e o Sub-20, que tem os jogos da CBF, os jogos brasileiros, o Copa do Brasil, ele fez um jogo. Um jogo contra o Corinthians. Foi bem. Na pandemia, nós ficamos até satisfeitos que o Sampaoli via qualidade nele, chamou ele e tinha que chamar mesmo, porque o talento que ele tinha, ele não podia ficar 6 meses em casa sem treinar. E a gente achava que ele ia voltar e ia descer de novo pra jogar. Aí no ano seguinte, o Sampaoli usa ele. Ele tem minutos com o Sampaoli mesmo com 17 anos. E no ano seguinte, alguns minutos pelo Sub-20. Mas isso fez falta na maturação dele no próprio Atlético. Exatamente. Ele tinha que ter tido mais minutos pelo Atlético. Né? Ele tinha alguns minutos pela seleção também. Ele sempre foi convocado, seleção Sub-15, Sub-17, Sub-20. E ele precisava de ter tido mais minutos em jogos grandes pela base para chegar no profissional mais maduro e render ainda mais, porque ele não foi mal pela idade que ele tinha. Não mesmo. Ele entrava, ele tinha coragem, ele ia pra cima e tal, só que, poxa, ele tinha 18 anos, feito pouquíssimos jogos ainda pela base. E ele é... O Cadu é um jogador... Ele é forte sério. Ele é forte sério. Ele fez um campeonato pelo Girona maravilhoso. Ele é forte sério e já tá encantando lá. Já chegou no City. Agora, já chegou jogando bem demais no City, né? O Cadu é um caso que eu acho que é uma pessoa, que é um jogador que sofre muito com essa questão de pressão. Assim, não sei como ele lida com isso, mas é um fato que ele já entra em campo pressionado já. Ele entra em campo pressionado.